Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Nerister, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma entregue resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes, beleza? Tema da nossa aula 101, os 3 pilares para uma prescrição eficiente de definição muscular para os seus pacientes. E aqui eu vou falar nesse título aqui, eu estou trazendo mais com essa proposta de definição muscular, mas a maioria das estratégias que eu vou falar aqui, Nutri, também nós podemos aplicar para o paciente de emagrecimento. Tudo bem? Aquele paciente com um percentual de gordura maior. E essa vai ser uma aula, Nutri, mais técnica mesmo. Então já prepara aí seu caderno, sua caneta, tudo bem? Porque aqui a gente vai trazer alguns artigos científicos. Vamos de fato falar sobre estratégias, né, para reduzir o percentual de gordura dos seus pacientes. Beleza? Então, primeiro, galera, o que a gente tem que entender sobre esse objetivo especificamente de definição corporal? Só contextualizando, aterrissando, quando a gente fala de definição corporal, a gente tem uma diferença para o processo de emagrecimento como um todo, né? Digamos que chega no seu consultório um paciente com um sobrepeso expressivo ou então com um grau mais avançado de obesidade. Para esse paciente, a gente vai trabalhar o emagrecimento, né? A gente vai focar em reduzir a gordura corporal desse paciente. Quando a gente fala de definição corporal, geralmente, tá, a gente está falando daquele paciente que já tem um percentual de gordura mais baixo, é aquele paciente que está eutrófico boa parte das vezes, né, já treina, e ele quer ter a musculatura mais aparente. Então, nesse caso, a gente trabalha com a definição corporal. Quando o paciente não tem um percentual de gordura tão alto, mas vamos usar ali algumas estratégias além do déficit calórico para reduzir ainda mais esse percentual de gordura. Então, essa expertise de trabalhar a definição corporal, o nutricionista tem que ter. E por que eu estou enfatizando isso? Porque boa parte das vezes o paciente não sabe qual o melhor objetivo para ele. Então ele chega no consultório, né, relatando que ele quer ganhar mais massa muscular, que ele quer ter mais volume e ele quer ficar com a musculatura mais definida. Tudo bem? Então, para esse paciente, né, a definição corporal, né, boa parte dos casos vai ser mais indicado. Digamos que esse paciente aqui da imagem, ele chega no seu consultório relatando que ele quer hipertrofia, que ele quer ganhar mais massa muscular. Nesse caso aqui, visivelmente falando, a gente já vê que ele não tem um percentual de gordura tão baixo. Ele tem um percentual de gordura mais alto. Dá para ver também que ele já faz exercício físico, que ele já faz a musculação. Mas se nesse caso nós prescrevermos uma dieta para hipertrofia, ali com um superávit calórico, o que vai acontecer? Esse paciente, ele vai ter uma evolução, ele vai ganhar massa muscular, só que ele também vai ganhar gordura. É um processo fisiológico que nós não conseguimos cessar. Consequentemente, a chance dele ficar insatisfeito com o resultado é muito grande, porque ele não vai estar visualizando aquela massa muscular que ele está construindo. E quando ele relatou para você, lá na primeira consulta, que ele queria, né, hipertrofia, ele estava se imaginando ali com o corpo de um fisiculturista, né, com um volume muscular, mas também com definição, certo? Então, o que eu quero dizer, né, com essa primeira parte da aula? Que essa definição de objetivos, ela também faz parte da conduta do nutricionista. Boa parte desses pacientes que chegam no consultório relatando, né, o objetivo de hipertrofia, nós vamos resolver através da definição corporal. A gente tem que imaginar que esse paciente ele já treina, isso obviamente, né, eu estou falando no caso do paciente que já tem uma rotina de treinos, a gente tem que imaginar que esse paciente já treina, já tem uma musculatura bem desenvolvida, certo? Mas ele está com alto percentual de gordura, o que impede que essa musculatura bem desenvolvida seja visualizada, certo? Então, em casos como esse, nós vamos trabalhar com a definição corporal. E, né, ratificando, definição de objetivo, ela é uma tarefa do nutricionista. Eu canso de ver aqui o nutricionista que chegou para mim trazendo esse seguinte cenário. O paciente chegou relatando que queria hipertrofia, ele fez
uma prescrição para hipertrofia, o paciente não ficou satisfeito, né? E nesse caso ele joga a culpa para o paciente. Ah, mas ele falou para mim que queria hipertrofia, eu fiz uma prescrição para hipertrofia. Eu entreguei o que ele pediu. Só que, né, mais uma vez, o paciente ele não tem essa expertise. Então quem tem que conversar com ele, né, sobre o melhor objetivo é o nutricionista. Certo? E se ele confia em você, confia no seu trabalho, ele vai seguir o que você está falando sem reclamar. Tudo bem? Então, definição de objetivos é uma tarefa do nutricionista. Nesse caso aqui, eu trabalhei com definição corporal com esse paciente. É um paciente real. Resultado, percentual de gordura bem mais baixo, né? E o interessante, né? Nessa segunda imagem, o paciente ele está com um peso bem menor do que nessa primeira imagem, porém, ele parece estar muito mais forte. Ele aparenta estar mais saudável, porque ele reduziu o percentual de gordura. Então, vale muito a pena também você conversar isso com o seu paciente. Se ele quer parecer mais forte, se o resultado dele é estético, né, reduzir o percentual de gordura para a musculatura que ele já tem aparecer é certamente um dos melhores objetivos. Beleza, galera? Então, dito isso, vamos começar com as estratégias que nós podemos utilizar para definição corporal com o nosso paciente. E como eu falei, boa parte dessas estratégias nós também vamos poder aplicar no paciente de emagrecimento, aquele paciente com um percentual de gordura bem mais alto, até mesmo numa situação de sobrepeso ou obesidade, tá? Mas definição corporal ou hipertrofia é uma meta, né? É um objetivo que o nutricionista ele tem que definir. Nessa aula eu não vou falar exatamente como que nós vamos definir isso, tudo bem? Mas lá na formação Escola da Nutrição Esportiva eu ensino isso de forma muito minuciosa, né? Eu coloco ali percentuais de gordura, valores de norte, para você ter um guia em relação a isso. E quando a gente fala de definição corporal, emagrecimento, nós vamos ter 3 pilares, né, que vão direcionar o nosso paciente para o sucesso. Primeiro deles, né? Aqui na analogia que eu trouxe, cada pilar vai ser uma dessas bases aqui do volante. O déficit calórico. Então, o déficit calórico é a base para o emagrecimento. Eu acredito que você já saiba disso, mas só com o déficit calórico a gente não consegue bons resultados de definição corporal. Então, a gente tem que ter o déficit calórico. Esse déficit calórico ele tem que estar alinhado com a atividade física e, além disso, adesão. Tá? Adesão a esse plano alimentar, a essa rotina de atividade física no médio e no longo prazo, que é onde esse resultado mais expressivo de emagrecimento e definição corporal vai aparecer, beleza? Começando pelo primeiro ponto, que é o déficit calórico. O que é o déficit calórico, Igor? Só para a gente partir aqui da mesma base, né? Tem aqui assistindo essa aula hoje nutricionistas que já estão há anos no consultório, nutricionistas que são recém-formados e também estudantes de nutrição. Então, eu vou alinhar rapidamente o que é o déficit calórico. É essa diferença, né, negativa entre o consumo de calorias e o gasto de calorias. Então, se eu gasto por dia na minha rotina de treinos, né, junto ali com minhas outras atividades diárias, 2.000 calorias, né, e eu faço o consumo de 1.500 calorias, eu estou com um déficit calórico diário de menos 500 calorias, beleza? Só que quando a gente fala de déficit, não se resume em apenas tirar calorias, né? Se fosse só isso, não precisava de nutricionista. Uma calculadora substituiria nosso trabalho. Tudo bem? Então, estratégias para manter isso no médio e no longo prazo também são fundamentais. E, além disso, distribuir os macronutrientes. Retomando aqui esse exemplo que eu dei de 1.500 calorias de prescrição, como você vai dividir essas 1.500 calorias em carboidratos, proteínas e gorduras também vai fazer bastante diferença no resultado do seu paciente. Igor, quanto de déficit calórico você recomenda que eu prescrevo para o meu paciente? Em um caso de definição corporal, onde o paciente já tem um percentual de gordura mais baixo, cerca de 500 calorias. Tudo bem? Para ele não perder tanta massa muscular durante um processo. Se é um paciente com sobrepeso, com obesidade, um paciente com mais gordura, você pode começar com um déficit calórico mais agressivo de 1.000 calorias, tá? Uma informação importante, quanto mais gordura o paciente tem, mais gordura ele perde durante o déficit calórico. Tá? Quanto menos gordura o paciente tem, mais massa muscular ele perde ao longo do déficit calórico. Beleza?
E quando a gente vai fazer uma prescrição para emagrecimento, para definição corporal, é bem importante o nutricionista saber quais são os impactos, tá? Os impactos desse déficit calórico e desse emagrecimento, né, no metabolismo do paciente. Um deles, importante, é a queda na produção de T3. Tudo bem? Então, T3 é um hormônio produzido pela tireoide, não vou entrar em detalhes sobre os hormônios em si, mas é interessante a gente ter esse conhecimento que o T3 ele é responsável por aumentar o metabolismo, deixar o metabolismo mais acelerado. Tudo bem? Até porque pessoas que têm hipotireoidismo têm um metabolismo mais lento, né? Tem uma deficiência na síntese de T3. Olha que interessante. Quando o paciente ele vai perdendo peso, principalmente no longo prazo, né, o metabolismo ele reduz, o corpo humano reduz essa produção de T3 com a finalidade de desacelerar o metabolismo. É como se ele estivesse entrando em modo avião e poupando energia da melhor maneira possível, certo? Então a gente tem que entender que conforme o nosso paciente vai perdendo peso, principalmente uma perda de peso mais expressiva no médio e no longo prazo, o metabolismo dele pode desacelerar por conta dessa queda de T3. Consequentemente, né, isso torna o processo de emagrecimento mais difícil. É justamente o nosso corpo lutando contra a perda de peso. Nosso corpo ele nunca quer perder muito peso nem ganhar muito peso. Então ele tem ferramentas para controlar essas situações. É importante nós entendermos que a perda de peso mais expressiva no médio e no longo prazo leva a uma queda também do T3. Beleza? Outro ponto, e esse é extremamente importante o nutricionista entender, tá? Impactos do emagrecimento, do déficit calórico. Aumento na produção de hormônios da fome, principalmente da grelina, e redução na produção de hormônios da saciedade, né? Principalmente a leptina. Aqui nós temos mais uma vez o nosso corpo lutando contra a perda de peso. O que ele faz de maneira bem eficiente? Aumenta a produção de hormônios, para você sentir mais fome, e reduz a produção de hormônios que vão te gerar mais saciedade. Consequência disso, muita fome, né, justamente com esse intuito de aumentar a ingestão energética, junto ali com uma redução na percepção de saciedade, para que você ingira cada vez mais calorias. Tudo bem? E quando a gente fala de efeito platô, Nutri, geralmente está muito mais relacionado com esse impacto aqui que nós estamos vendo nesse momento. Então, já entrando aqui no terceiro slide, né? O reganho de peso ele é muito comum por conta desse aumento na produção de hormônios da fome e redução dos hormônios da saciedade. Então, alguns pesquisadores já evidenciam isso muito bem, que depois de uma perda de peso inicial, né, esse reganho de peso ele é muito comum. Por quê? Justamente por motivos como esse que eu estou trazendo, né? Principalmente esse aqui, aumento de grelina, redução de leptina. Então é possível que seu paciente ele chegue no consultório falando: Igor, meu metabolismo está desacelerado, então eu já emagreci, então isso desacelerou meu metabolismo. Pode ser? Pode, tá? Mas essa queda de T3 ela é menos expressiva em relação a esse impacto aqui do aumento da grelina e redução na saciedade. Então, geralmente, na maioria das vezes, esse reganho de peso no médio e no longo prazo, depois de uma perda de peso inicial, está relacionado com esses hormônios da fome e da saciedade, que levam o nosso paciente a fazerem um consumo maior de calorias depois de um longo período de emagrecimento. Beleza? Então, a gente já entendeu aqui que não basta simplesmente nós colocarmos o nosso paciente em déficit calórico. Até porque o corpo dele ele vai lutar contra o emagrecimento ali no médio e no longo prazo. Então, deixa tudo isso anotado, porque essa informação vai ser importante. Essas informações, né? E aqui a gente entra no segundo pilar, que é a atividade física. Então, o nosso paciente, só em reduzir a ingestão alimentar, ele consegue entrar em déficit calórico. Tá? Se eu gasto 2.000 calorias por dia, eu tiro 500 calorias
Quer dizer, se eu gasto 2.000 calorias por dia, faço um consumo de 2.000 calorias por dia, e de um momento para o outro eu passo a consumir somente 1.500 calorias, eu fiz uma redução na ingestão alimentar, entrei em déficit calórico e não necessariamente eu preciso fazer atividade física para isso. Então, só em reduzir a ingestão alimentar eu consigo entrar em déficit calórico. Mas a gente vai entender agora a importância da atividade física nesse processo, o quanto que a atividade física vai ajudar na definição corporal. Mais uma informação extremamente importante, né? Então, acabei de falar para vocês que o déficit calórico leva à queda na produção de T3 no médio e no longo prazo. Esse estudo mostrou o seguinte, uma informação bem importante. Nós temos duas maneiras de provocar o déficit calórico. Ou aumentando ou diminuindo a ingestão energética, ou aumentando o gasto energético. Né? Se eu tenho um gasto ali de 2.000 calorias por dia, né, e um consumo de 2.000 calorias por dia, tem duas maneiras de eu ter um déficit calórico de 500 calorias. Ou eu passo a ingerir 1.500 calorias por dia, ou eu passo a gastar 2.500 calorias e manter esse consumo de 2.000 calorias, certo? Então, existem duas maneiras de colocar o nosso paciente em déficit calórico, ou aumentando o gasto energético, ou reduzindo a ingestão alimentar. Óbvio, né? Eu estou falando aqui de uma maneira bem simplista, bem lúdica, mas no dia a dia de consultório a gente vai fazer os dois, né? Reduzir a ingestão energética e aumentar, estimular esse paciente a fazer mais atividade física. Mas, para fins didáticos, esse estudo aqui mostrou o seguinte, que esse déficit calórico proveniente do aumento do gasto energético com atividade física não reduziu tanto a queda de T3. Isso é, o déficit calórico estimulado pela atividade física não reduz com tanta agressividade o T3 comparado ao déficit calórico gerado pela redução do consumo alimentar. Então é bem interessante. Se você está pensando em, no médio e longo prazo, não reduzir a produção de T3 do seu paciente, estimular esse paciente a fazer mais atividade física, com certeza vai ajudar bastante. Segunda informação importante. O nutricionista ele tem que saber que o corpo humano apresenta diferentes tipos de tecido. Apresenta o tecido muscular, apresenta o tecido adiposo. É fundamental também o nutricionista entender que esses tecidos demandam energias diferentes, certo? Então a gente costuma falar que o tecido muscular, a musculatura, ela é muito cara para o nosso corpo. Então ela demanda uma quantidade maior de calorias para se manter. 1 kg de massa muscular, por exemplo, né, demanda aproximadamente 13 quilocalorias por dia. O tecido adiposo, 1 kg de gordura, demanda aproximadamente 4 calorias. Então, 1 kg de massa muscular demanda muito mais energia do que 1 kg de gordura. Então, certamente, a composição corporal do nosso paciente vai influenciar no gasto energético dele total. Quanto mais músculo o nosso paciente tem, quanto maior for essa quantidade de massa muscular total, maior vai ser o gasto energético dele total. E qual o impacto disso na nossa prescrição? Né? Aquele paciente que tem mais massa muscular vai ter uma maior taxa metabólica de repouso, vai gastar mais energia em repouso, consequentemente, esse paciente ele vai poder comer mais. Ele vai ter uma dieta mais flexível, você vai conseguir colocar mais calorias na dieta desse paciente, consequentemente, mais saciedade. Então, se o seu paciente ele não faz atividade física, você pode estimulá-lo, né, a começar a musculação. Porque ele vai começar a desenvolver massa muscular, ele vai aumentar o gasto energético dele, total, através da taxa metabólica de repouso aumentada, né, e, consequentemente, no médio e no longo prazo, o gasto energético dele total vai ser maior. E aqui vale enfatizar, Nutri, que realmente essa aqui é uma solução de longo prazo. Tudo bem? Porque a cada quilo de músculo que o seu paciente ganhar, o gasto energético dele total vai aumentar em 13 calorias somente. Tudo bem? Então, pensando no médio e no longo prazo, ali a partir do momento que ele começar a desenvolver quilos de músculo,
esse valor ele pode ser expressivo. Se o seu paciente só ganhar 1 kg de músculo, pouca diferença isso vai fazer no total, beleza? Mas, para resultado estético, vai fazer bastante diferença. Provavelmente você já viu aquela pessoa que emagreceu muito de uma hora para outra, sem atividade física, e ficou com aquela aparência flácida. Aquela pessoa continua insatisfeita porque perdeu peso, né? Não perdeu só gordura, perdeu peso e ficou com uma aparência flácida. Quando a gente tem uma atividade física conciliada com o déficit calórico, esse resultado estético ele é muito melhor. Principalmente uma rotina de atividade física que tenha treino de força. Se o seu paciente ele só faz caminhadas, o que é excelente também, tá? Mas se ele só faz caminhadas ou atividades físicas que não demandam tanto esforço físico em relação à força, o resultado não vai ser tão legal, não vai ser tão eficiente quanto aquele paciente que faz treino de força, que estimula mais a musculatura. Tudo bem? Então você pode e deve estimular o seu paciente a fazer uma musculação, um crossfit, tudo bem? Uma natação, as atividades que demandam mais esforço físico, beleza? Principalmente esses exercícios de força, beleza? E outro ponto positivo, que até aqui você já deve ter associado, da atividade física, que uma vez que você estimula o seu paciente a aumentar o gasto energético através da atividade física, você consegue também aumentar a flexibilidade da dieta, não é isso? Então vamos pensar aqui, aquele paciente que tem um gasto energético total diário de 2.000 calorias. Vamos manter esse exemplo para ficar com um número mais redondo, né? Aquele paciente que tem um gasto energético diário de 2.000 calorias, certo? Você pode prescrever para ele uma dieta de 1.500 calorias. Ele vai estar em déficit ali de 500 calorias diárias. Só que você pode estimular esse paciente a gastar mais calorias por dia, ir para um gasto, por exemplo, de 2.500 calorias e aumentar a prescrição dele para 2.000 calorias. Ele continua em déficit calórico, só que dessa vez, nesse segundo momento, ele vai estar comendo mais, comendo melhor. Isso tende a ter um melhor resultado na adesão no médio e no longo prazo. Beleza? Então, usar a atividade física como um recurso também é interessante para isso. E aqui a gente aterrissa no terceiro pilar para definição corporal e emagrecimento, que são justamente estratégias para nós mantermos essa adesão no médio e no longo prazo. Reforçando, resultados mais expressivos de definição corporal e emagrecimento, eles aparecem ali a partir do 6º mês, a partir de um ano de acompanhamento, por mais que o nosso paciente tenha resultado antes disso. Tudo bem? Eu estou falando de resultados mais expressivos. Só que a gente viu até aqui também que o nosso corpo ele vai lutar contra esse emagrecimento através das ferramentas dele. Então nós temos que ter estratégias para driblar essa termogênese adaptativa do nosso corpo. Tudo bem? Então eu falei aqui que o nosso corpo ele tem ferramentas para cessar o emagrecimento, mas de uma maneira mais profissional, a gente chama essa série de ferramentas de termogênese adaptativa. Tudo bem? Então nós temos que ter também estratégias para driblar a termogênese adaptativa, justamente para o nosso paciente conseguir manter o processo no médio e no longo prazo. Trouxe aqui alguma delas. Essa estratégia aqui, Nutri, eu falo direto. Se você já me acompanha há mais tempo, certamente você já me ouviu falar sobre isso, que é a densidade calórica dos alimentos. Então nós podemos encontrar 140 calorias em 100 gramas de arroz branco, ou então 140 calorias em 240 gramas de batata inglesa. Qual dessas duas porções de alimentos você acha que vai trazer mais saciedade para o seu paciente? Certamente a batata inglesa, que é mais do que o dobro da quantidade de arroz branco. Tudo bem? Então você priorizar na dieta desse paciente alimentos com baixa densidade calórica certamente é uma excelente estratégia para aumentar a adesão desse paciente, aumentar a saciedade desse paciente, mesmo a partir de uma perda de peso mais expressiva, onde esse paciente vai ter uma maior produção de grelina, hormônio da fome, e uma menor produção de leptina, hormônio da saciedade. Então tá aí uma excelente estratégia. Outra estratégia bem legal que eu falo bastante é o aumento na ingestão de proteínas. As proteínas, dentre os 3 macronutrientes, proteínas, carboidratos e gordura, a proteína tem o maior potencial
sacietogênico, maior potencial para gerar saciedade no nosso paciente. Isso se dá também através da produção de hormônios. Então, o nosso corpo ele responde bem com a produção de hormônios que vão gerar saciedade a partir da ingestão de proteínas. Os outros macronutrientes também vão aumentar a produção desses hormônios ali momentaneamente, né? Hormônios que vão gerar o aumento na saciedade. Mas, em comparação, dentre os três, o macronutriente que tem esse maior potencial são as proteínas, tudo bem? Esse estudo aqui justamente mostrou isso. Comparou a ingestão de shakes de carboidrato com shakes de proteína e viu que a saciedade foi maior nos voluntários que fizeram consumo do shake de proteínas. Por que eu coloquei a imagem aqui de um suplemento de proteína ao invés de um alimento fonte? Porque quando a gente fala de emagrecimento, de restrição calórica, nós temos que ter muito cuidado com a quantidade de gorduras, porque a gente sabe que a gordura é o macronutriente que mais tem calorias por grama. Tá? E quando a gente fala de alimentos, fontes de proteína, geralmente esses alimentos vêm acompanhados de uma quantidade expressiva de gordura. Quando a gente fala de proteína em pó, a gente consegue isolar só a proteína sem essa gordura. Dessa forma, a gente consegue aumentar o aporte de proteínas na dieta do nosso paciente, sem aumentar também a quantidade de gorduras. Beleza? Obviamente, né, a gente vai priorizar os alimentos e tudo mais, só que para fechar um cálculo eficiente de definição corporal, as proteínas em pó, geralmente, elas são muito bem-vindas, tá? Dificilmente você vai conseguir fechar um cálculo adequado para definição corporal em um paciente que já tem um baixo percentual de gordura sem utilizar proteínas em pó. Certo? E essa estratégia, eu acabei dando um spoiler alguns slides atrás, que é você estimular o seu paciente a aumentar o gasto com atividade física. Então vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Seu paciente ele já está nesse processo de emagrecimento há um tempo, já perdeu ali 10, 15 quilos, né? E chegou em um certo momento que esse paciente não perde mais peso, né? Ele alcançou ali um efeito platô, a ingestão energética dele já está bem restrita, ele já inclusive está sentindo fome, e você se vê ali sem muitas opções. Isso acontece, tá, Nutri? Nesse caso, você pode estimular o seu paciente, né, a fazer mais atividade física, ou então alterar a rotina dele atual, e obviamente aqui você vai colocar na balança alterações que não vão prejudicar a adesão dele. Tudo bem? Se é um paciente que odeia, por exemplo, a natação, você não vai falar para ele sair da academia para fazer natação. Mas você pode encontrar com esse paciente alguma outra atividade física, ou para ele adicionar junto com a musculação, ou para ele substituir a musculação. Então, por exemplo, se você cogita com esse paciente um treino funcional, onde além dos exercícios de musculação, ele vai fazer outros exercícios de cardio, isso pode ser muito bem-vindo para aumentar esse gasto energético total. Tudo bem? Se você cogita com ele a substituição da musculação para um treino de crossfit, isso pode influenciar positivamente no emagrecimento do seu paciente, tá? Então, esse também é um recurso que você pode ter para tirar o seu paciente do platô. Certo, Nutri? Então, essas foram as dicas, os pilares que eu separei para definição corporal. Se fez sentido esse conteúdo para você, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não segue no Instagram, @Escola da Nutri Esportiva, vai lá seguir, tem conteúdo praticamente todos os dias e realmente espero que esse conteúdo tenha te ajudado, né? Te ajudado principalmente às suas consultas futuras. Porque o intuito aqui da escola é justamente entregar o melhor resultado para o seu paciente. Então, qual é o nosso propósito? Você aprender, através desses conteúdos, aplicar no seu dia a dia de consultório e, dessa forma, transformar a vida do seu paciente. Para isso, não tem atalho, somente esse método infalível de estudo que você está vendo na tela nesse exato momento. Então, se esse conteúdo te ajudou, já segue esse passo a passo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, né? E segue lá no Instagram. Tchau, tchau, grande abraço e até semana que vem.